Muito bem, estamos ao vivo. Vamos. Boa tarde, Boa boa tarde. tarde. A plateia. Mais uma vez, né, a gente está aqui iniciando a nossa live do Centro Espírita Lar da Prece, nesse domingo, dia 31 de maio. Último dia de maio, né, gente? Último domingo. Está acabando aí. Acabou o Mês de maio, o afastamento social continua, então nós continuamos com as lives todos os domingos às 18 horas. E nós, aqui eu, a Cristina, a Emília, que nos acompanha. a minha esposa Regina e o Alexandre, esposo da Cristina. Então estamos aqui, né, para fazer essa live, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os obreiros do Senhor. E a gente primeiro vai começar com uma prece. A gente queria aproveitar para as pessoas que quiserem, que puderem, né, que estiverem nos assistindo. Nós estamos utilizando aqui de um copo de água em cima de uma mesinha de centro aqui na sala. Então, quem quiser colocar um copinho de água para fluidificar aí em casa também, a gente vai fazer a live aqui. Estamos falando sobre o Evangelho de Deus, né, que Jesus nos trouxe. Estamos falando sobre a doutrina espírita. Os espíritos certamente estão nos acompanhando e nos acompanharão nessa fluidificação também à distância. Então, quem quiser colocar um copo de água sobre a mesa em casa para aproveitar, né? Nós estamos usando desse modo aqui. Então, nós temos ali um copinho de água. Quando terminar aqui, nós vamos dividir a nossa água fluidificada aqui. Se você quiser, faça o mesmo na sua casa e mantenha aí o seu copinho de água, né, para poder fluidificar também e depois repartir entre os seus familiares. Não é isso, dona Cristina? Muito bem, e vamos para a nossa prece. Vamos assim, primeiro boa tarde, né, a todos vocês. Todos sejam muito bem-vindos junto conosco. E vamos assim dar início a mais um bate-papo da tarde, fechando nossos olhos físicos, agradecendo ao nosso Pai e toda a espiritualidade que nos acompanha, que neste momento, dentro de cada lar que nos assistem, estão ligados na espiritualidade, que seja envolvido com muita paz e com muito amor. E assim vamos dar início a mais um bate-papo da noite, fazendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais aos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças à equipe espiritual. Muito bem, é isso aí. A Cristina já passou aqui para mim o microfone, e hoje nós vamos falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre trata aqui das obras do Kardec, né, que são a base da doutrina espírita. As pessoas falam assim, mas por que é base? Base, gente, é o seguinte, base é alguma coisa onde, sobre uma base, você pode construir, fazer uma construção, você pode construir alguma coisa. Se essa base for sólida, a tua construção será sólida. Se você tiver uma base mais ou menos, a sua construção pode cair. Você lembra da casa dos 3 porquinhos, né? O Heitor, o Cícero e o Prático? Uma casa de madeira, era de folha, sei lá, de sapé, uma era de madeira, outra era de tijolo. Quer dizer, o lobo soprou na de tijolo, mas não caiu, porque a base era forte. Então, a doutrina espírita, a gente sempre pede para ler os livros da doutrina espírita, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns. E a gente pede para ler esses livros, não é por nada, é porque você lendo esses livros, principalmente o livro dos Espíritos, que é de onde derivam todos os outros, né?
Se você não puder ler todos, leia o Livro dos Espíritos. São 1019 questões, não precisa ler tudo de uma vez. Leia devagar, vagarosamente, prazerosamente e pensando sobre aquilo que você está lendo, raciocinando, né? Refletindo. E aí você vai formar uma base mais sólida dentro de você para poder, inclusive para poder perceber quando há mistificação, quando estão querendo te embromar. Porque, como dizia Jesus, né? Os falsos profetas existem em todos os lugares. Então, se a gente não tem uma base sólida sobre a qual a gente ergueu a nossa convicção espiritual, religiosa, seja ela qual for, a gente está sujeito a cair em engano. E aí começa aquele negócio, né, de querer adivinhar as coisas, né? Pedir conselho para espírito. O espírito respeita o nosso livre-arbítrio. O espírito não está aí para aconselhar a gente, não é? A gente que tem que tomar as nossas decisões. Porque o responsável, se der certo, somos nós. O responsável, se for errado, somos nós, não é? Não é o espírito que vai lá responder perante Deus, né? De um eventual erro da nossa parte. Então, mas isso a gente precisa saber trabalhar essas coisas, mas só quando a gente lê a doutrina dos espíritos e a gente aprende, não é, com essa doutrina maravilhosa, é que a gente passa a ter esse tipo de pensamento, falar, peraí, né, um espírito vai respeitar o meu livre-arbítrio, ele não vai me falar, faça isso ou não faça isso, não é? Isso não é coisa para um espírito orientador falar para a gente. E hoje a gente vai ler aqui sobre os obreiros do Senhor. A gente vai ler aqui o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos conversar, né? E é interessante aqui porque a gente está falando há bastante tempo já sobre a questão da transição planetária, né? Dentro do Espiritismo a gente fala muito sobre a transição planetária. E os Espíritos, desde o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857, em 18 de abril de 1857, desde esta data, eles trouxeram uma parte introdutória chamada Prolegômenos, em que os espíritos falam que são chegados os tempos, né? Para que os espíritos se manifestassem, porque eles estariam ali para nos auxiliar a regenerar e modificar a humanidade para tempos melhores, que nós todos iremos alcançar. Mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá. E esse Obreiros do Senhor aqui, ele começa assim, ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: ele está nos dizendo, esse livro foi escrito também naquela época, né, século XIX, meados do século XIX, um pouquinho mais. Ele está dizendo que chegaram os tempos da transformação. O Victor Hugo, ou Victor Hugo, né, como querem os franceses, ele tinha uma frase muito interessante que ele diz assim: nem um exército com 1000 canhões é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Uma ideia, quando ela chega, que chegou no tempo dela, nada consegue combater essa ideia. A verdade, ela não pode ser acobertada, não é? Nem por 1 milhão de mentiras, não adianta, porque a verdade, ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai despontar, não é? Ela vai sobressair. É por isso que tem uma lição também do Allan Kardec, que ele diz que é melhor você não perceber 10 verdades do que fazer proliferar, né? Ou fazer dar sentido ou dar convicção para uma só mentira, porque uma mentira pode levar muita gente a erro. E a verdade, mesmo que você não entenda ela hoje, mais tarde, no futuro, ela virá à tona de novo, porque é verdade. A verdade está aí, é imutável, ela vem de Deus, não é? E tudo que vem de Deus um dia floresce, não tem jeito, não é? A mentira, como diziam os nossos avós, tem perna curta. Às vezes demora um pouco, né? A perna é meio comprida, né? A gente veja aí a Idade Média, né? São 1000 anos de Idade Média. Mas passa. Então não é no nosso tempo, mas as coisas mudam.
Então os Espíritos estão falando que essa transformação da humanidade, ela vai ocorrer. Ele não está falando assim que talvez aconteça, ele diz assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ele não fala assim, aproxima-se o tempo que talvez vá se cumprir. Não é isso que ele está falando, ele fala, se cumprirão. E ele continua aqui, ele diz, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão o da caridade. Isso é interessante também, porque lá no Evangelho, Jesus já falava assim, não é? Não veja a tua mão esquerda o que faz a direita. Né? O que faz a tua direita. O mestre, na verdade, ele sempre nos chamou a atenção para que nós pudéssemos, nos nossos atos, naquilo que fôssemos fazer e que fôssemos oferecer a Deus, que nós fizéssemos qualquer ato oferecido a Deus de forma anônima, né? De forma assim, velada. Não é para aparecer, né? Tem até uma outra parte que ele está falando sobre a questão da oração, né? E ele diz, não façais como os fariseus que oram de pé no meio das sinagogas ou nas praças, né? Para que todos vejam. Então Jesus sempre levou muito a sério essa questão de nos introduzir a responsabilidade de não buscar ganho imediato, um ganho físico, um ganho material, com um benefício que se faça ao semelhante, com uma obra que se erija em nome de Deus, com um trabalho desse que nós fazemos aqui, por exemplo, né? Não buscar um ganho pessoal com isso, porque o mestre nos ensina que tudo que se faz, né, tudo que vem de graça deve ser dado. Então, esse conhecimento que nós temos, nós poderíamos não ter, poderíamos ter nascido, por exemplo, com um problema grave cerebral, né, por exemplo, com alguma doença, né, congênita, e poderíamos não ter todo esse conhecimento que temos, ainda em que pese o nosso espírito tenha a capacidade de adquirir esse conhecimento através do estudo. Mas talvez o nosso corpo limitasse a nossa possibilidade de aprender. E Deus permitiu que nós nascêssemos bem, né? Que nós tivéssemos essa possibilidade de ler e compreender. Não é à toa. Não é? Então, quando nós recebemos essa dádiva, esse benefício, ele vem de graça. E de graça esse benefício deve ser transmitido adiante. Não é? Quer falar alguma coisa, dona Cristina? Não? Tudo bem. A Cristina hoje ela está meio... mais devagar. Ela tá meio escutadora hoje. Né? Aí o Espírito continua aqui, ele diz assim... Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro. Então, assim, aquele que tiver feito alguma coisa em nome de Deus, né, cujo único móvel seja o da caridade, sem querer alguma coisa em troca. Ele diz assim, seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui a gente percebe muito a questão da responsabilidade da religião, dos religiosos, e daqueles, principalmente, que estão à frente das sinagogas, das casas espíritas, dos templos budistas, das igrejas, enfim, de uma obra que foi erigida para que ali aconteça alguma coisa em nome de Deus. Porque há necessidade de que aquele que se encontra à frente desse trabalho, ele seja realmente desinteressado. Nós temos que lembrar que Jesus
certa feita, conta o Evangelho, teria expulsado os vendilhões do templo, por conta do comércio que eles faziam. Nós temos que tomar cuidado para que a questão da religião, da religiosidade, da transferência do conhecimento do Evangelho de Deus para a humanidade, do conhecimento da doutrina espírita, isso não pareça um comércio. Nós temos que tomar cuidado para que isso não fique parecendo uma oportunidade de ganho, porque não é. A condição precípua de uma religião é preparar o espírito daqueles fiéis que ali vão, daquelas pessoas que interagem, que vão até a casa, que vão até o templo, que vão até a igreja. Essas pessoas necessitam ser preparadas no seu interior. Elas carecem de formação espiritual. Formação espiritual. Porque a formação para o mundo, para interagir com as coisas físicas, essa escola dá, a faculdade dá, as universidades dão, né? A maioria das famílias só pensa nisso, né? Então os filhos vão para o Senai, vão para o SESI, vão fazer uma escola técnica, vão fazer uma universidade para formar-se numa profissão, o que é muito justo, o que é muito prudente, que tem que se fazer mesmo, né? Porque o trabalho é uma das leis naturais que emanam de Deus. Mas nós não podemos pensar só nesse lado, porque esse lado, a sociedade como um todo, já está preparada para orientar a criatura. As igrejas, os templos, as casas espíritas, né? Esses lugares onde a religião está na base, eles deveriam principalmente trabalhar os espíritos, trabalhar a condição da criatura eterna. E aí surge aquela questão da responsabilidade do orador espírita, por exemplo, e agora eu vou me referir ao espiritismo, não é? Cada religião, não é? Cada religião sabe como é que se faz, mas no espiritismo a responsabilidade do orador espírita quando vai à frente de uma assembleia para falar alguma coisa, não é? Gente, a responsabilidade é muito grande, tem que se preparar, porque muitas vezes a gente ouve assim, os espíritos nos ajudam, né? A gente vai fazer o passe lá, não, a gente vai, entra lá, os espíritos fazem o resto. Gente, não é assim não. É assim que funciona, né? Não é assim não. Faça a tua parte e o céu te ajudará. Esteja preparado para essa tarefa. Somos obrigados. O que nos faz pensar, por exemplo, se nós vamos entrar numa indústria automobilística e vai trabalhar lá num torno mecânico para ganhar lá uns 3 mil reais por mês, o empregador vai exigir que você tenha feito, no mínimo, o ensino médio completo, tenha feito um bom curso, de preferência no Senai, de torno mecânico, tenha feito as especializações e esteja atualizado com as máquinas que existem hoje, os tornos CNC, por exemplo. Se para fazer um trabalho para um ser humano, que é para a criatura humana, você precisa de tudo isso, o que nos leva a pensar que para trabalhar para Deus, a gente não precisa se preparar? Que os espíritos vão fazer tudo. Não é? O que nos leva a pensar? É pura ignorância isso. Não é? Os espíritos estão ali para colaborar conosco e não para fazer por nós. É muito diferente. Colaborar é uma coisa e fazer por você é outra. E a gente conhece, a gente percebe muita gente no meio espírita com esse tipo de raciocínio. Não, os espíritos fazem o resto, a gente põe lá e deixa lá que eles fazem. Não é assim. A gente precisa se preparar, precisa estudar, precisa fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né? Tem aquele estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Tem o ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado, enfim. O espírita, ele tem quase que uma obrigação de manter-se atualizado diante das questões. Por exemplo, uma época dessa que nós estamos vivendo aqui, uma época de pandemia, né? Se alguém chega na casa espírita, perdeu um ente querido, né?
por conta desse Covid-19 aí, vai falar com o orientador da casa. Se essa pessoa não está preparada para conversar com essa pessoa, a pessoa sai dali pior do que ela chegou. E falando assim, dentro do que você está falando, Reinaldo, nós estamos de quarentena, né? Mas os trabalhadores da casa, principalmente, eu falo assim, os dirigentes e quem trabalha na conversa fraterna, se preparem muito bem, porque quando nós retornarmos, né, às nossas atividades dentro das nossas casas, nós vamos ter que estar, como o Reinaldo falou, bem preparado, bem estruturado, para que a gente receba essas pessoas que perderam entes queridos, que viveram na solidão, que às vezes entraram até em depressão por causa do isolamento social. Então nós vamos nos deparar com várias situações aonde nós vamos ter que estar equilibrado para tudo isso. Então aproveite esses retiros, né, que a gente está tendo, procura ler bastante, se orientar bastante, porque trabalhar numa tarefa de uma casa espírita não é brincadeira, como o Reinaldo falou. É uma coisa de muita responsabilidade. É escutar as pessoas, ouvir o que as pessoas vão trazer para a gente, é muito mais importante. Porque se nós que estamos ouvindo não estivermos equilibrados para essa situação, nós também vamos acabar adoecendo. Né? Porque não estamos preparados para tudo isso. E aí não leva o consolo que a pessoa não leva precisa. Consolo, a gente vai precisar ser consolado em vez de levar o consolo. Se abraça todo mundo e chora. E chora, né? Então vamos nos estruturar nessa pandemia, vamos procurar estudar melhor, e oradores, como o Reinaldo também teve uma fala sobre os oradores espíritas. A gente já ouviu muito dentro do nosso meio espírita que o orador, quando chega a uma casa espírita, vai fazer uma palestra, ele olha ali, ele fala assim, nossa, eu vou falar só para esse pouquinho de pessoa, né? Nossa, eu vou falar, vinho só para falar para 10, 15 pessoas. Tem gente que quer falar para uma casa cheia. Né? Então, daí a gente volta e lembra ela que Jesus falou para nós. Aonde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, às vezes, a gente tem esses tipos de, eu falo assim, até orgulho, né? Eu quero falar, mas eu sou um orador, então eu tenho que falar para várias, a casa tem que estar cheia. Gente, vamos parar com isso. Se tiver aquelas 10 pessoas, vamos falar com mais amor ainda. Porque aquelas 10 pessoas que estão ali, realmente elas vão precisar ouvir, né, aquilo que elas vieram buscar. Né? E os espíritos também estão lá, trouxeram aquelas 10, porque exatamente essas 10 pessoas são a parte-chave para aquela palestra, para aquele momento. E outra coisa, né, Cristina? A gente não sabe quem está ali. Quem está ali. Deixa eu só dar um live aí para todo mundo. Um salve aqui, como diz o pessoal. Salve. Iracema Roque, Paulo Roberto Dias. O Paulo Roberto está nos assistindo, viu, Alexandre? Legal. Paulo Roberto está nos assistindo. Ai, que legal. O Danilo Ralph. Ô, Danilo. Tudo bem? Maria Conceição, a Marli Madalena. Olha, que Hélio da Silva Pacheco. Josi Gomes da Silva. Manuela Coelho. Todo mundo aí, um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem por a saudade ainda continua. Sim, né, saudade é grande. Vocês em conversar com todos vocês pessoalmente, mas por enquanto estamos aqui. Né? Mas, tem mais aí? Outra coisa, voltando àquela questão de chegar numa casa e só ter 10 pessoas. A gente não sabe quem está ali. O Haroldo Dutra Dias, que todo espírita conhece, quem não conhece, pode acontecer de não conhecer, mas assim, a maioria conhece. O Haroldo Dutra Dias, ele disse que ele participava de um grupo de estudo do espiritismo e foi um presidente, chegou a ser, se eu não me engano, presidente da associação da Federação Mineira. E ele foi lá fazer um estudo com eles, foi fazer o estudo com eles. E o Haroldo falou, puxa vida, mas o senhor veio aqui, só tinha 5 estudantes.
o senhor vem aqui, só tem 5 pessoas aqui, porque ele já era famoso, né? Na época, eu não lembro o nome agora, mas procurar na internet, numa das palestras do Haroldo, ele fala. E ele falava assim, poxa, mas o senhor vem aqui, só tem 5 pessoas. E aí essa pessoa disse para ele assim, pois é, mas eu não sei o que vai sair daqui. Não é? Então, dali saiu o Haroldo Dutra Dias, que hoje é um baita de um orador espírita, tem vários livros publicados, fez a tradução do Novo Testamento do hebraico para a língua portuguesa, né? Diretamente do hebraico para a língua portuguesa, enfim. Que é uma pessoa que tem um trabalho bastante grande já junto ao Espiritismo. Outra coisa também é a gente achar que os Espíritos vão fazer tudo por nós, porque nem todos nós somos iguais ao Divaldo. Que o Divaldo foi fazer uma palestra certa vez. Né? Tá no filme do Divaldo que ele foi fazer uma palestra e convidaram ele a fazer a vaidade, né? Pela vaidade ele aceitou a fazer uma palestra, se eu não me engano, no Ceará, né? Em Fortaleza. Ele foi lá fazer uma palestra. Chegou lá, ele olhou a casa lotada de gente, ele esqueceu tudo, deu um branco nele, né? Até porque tinha um espírito obsessor que estava travando, né? Travando as possibilidades mnemônicas dele. Então ele travou, deu um branco e ele sentou. Mas o Divaldo tinha um diferencial, ele via e escutava os espíritos. Então, o Humberto de Campos, ou o irmão X, né? Passou pelos corredores do centro, foi até ele, tocou no ombro dele e falou, meu filho, levanta aí e você repete o que eu vou te falar. Não por respeito a você, mas por respeito a eles, que estão aí, que vieram aqui te ouvir. Porque para falar de Jesus, é eles que estão em pé. Porque para falar de Jesus não tem que falar em pé. Então, assim, ele não sabia o que falar, ele esqueceu, mas ele tinha já uma mediunidade bastante avançada, então o espírito de Humberto de Campos ajudou ele, né? Mas vejam que também ele antes precisou desenvolver essa capacidade de ver e ouvir os espíritos. Então ele fez uma parte lá, né? Então assim, os espíritos não vão fazer tudo por nós. Eles estão aí para nos auxiliar. Então compete a cada um de nós trabalhar para que quando chegar o momento de auxiliar, né? Nós fazemos a nossa parte. E é por isso que o Espírito diz aqui que ditosos serão os que tiverem trabalhado juntos e unido esforços para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque a obra de Jesus no planeta Terra não será materializada pelo Mestre. Ela será materializada por cada um de nós, por cada ação e por cada pensamento nosso emanado neste orbe terrestre aqui. Então, toda vez que eu penso alguma coisa, toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou trabalhando a favor ou contra a obra do Cristo no planeta. Cada vez. É uma questão de escolha. Né? É uma questão de escolha. E é por isso que ele diz que benditos serão aqueles que, quando vier o Mestre, né, tiver unido esforço para que ele encontre a obra acabada. Então, nosso trabalho é bastante grande a ser feito aqui no planeta Terra, né? Ele termina aqui, eu não vou ler tudo porque não daria tempo, mas ele termina aqui, ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Olha, a gente tem muito uma questão milenar que está dentro de nós ainda, da gente falar sobre um tal de juízo final. A gente acha que esse juízo final vai ser depois da morte, vai ser num dia lá no além do aquém dos além, como dizia o vampiro brasileiro, né? Vai ser lá na frente, não sei quando. Gente, o juízo final está sendo agora, já. Cada escolha que você faz, ou você está indo para o lado do joio, ou você está indo para o lado do trigo.
Cada escolha que você faz na tua vida, você está escolhendo ser trigo ou ser joio. A separação está sendo feita agora. Não fica esperando desencarnar para encontrar Jesus. Não adianta ficar pensando nisso. Erra muito quem joga essa tarefa lá para frente. Até porque quem põe essa tarefa lá para frente, para o futuro, não está fazendo nada agora para mudar o que está acontecendo aqui, não é? E nós precisamos agir já. A gente precisa agir ontem. É por isso que ele diz que Deus procede nesse momento ao censo, né? O que é o censo? É aquela contagem, aquela verificação, né? Então Deus procede nesse momento. Isso aqui foi escrito em 1860 e uma coisa, né? Nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? 62, 63, não lembro bem agora, mas foi ali, 1860, na década de 60, 1860. E ele fala que Deus, desde aquele tempo, já está fazendo o censo, né? Já está escolhendo, lá está marcando os trabalhadores, não é? Porque a gente tem esse negócio de juízo final, que o mundo vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar, né? Nós mudaremos o nosso modo de agir sobre este mundo, pisando nele, não é? Os que puderem aqui ficar, lógico, após a regeneração. Mas nós mudaremos o nosso modo de agir aqui mesmo, no planeta Terra. O que acontecerá é que, assim, os nossos governantes aqui usam a caneta para fazer leis. E Jesus, ele usa uma outra possibilidade, que é de mandar encarnar espíritos melhores, se ele quiser. Se Jesus quiser, ele troca todo mundo daqui. Ele fala assim, olha, o Reinaldo está ali 20 séculos encarnando na Terra. Quando eu estava lá morrendo na cruz, ele jogou uma pedra em mim e tudo. Não consertou até agora. Deu para ele, por enquanto parou, ele vai para um outro lugar, vamos encarnar um melhorzinho lá, porque ele está atrasando o adiantamento dos outros. É assim que funciona, gente. Então Jesus, na governabilidade do planeta, ele tem uma possibilidade que nós não temos, de falar quem é que vai encarnar nesse negócio aqui. Então ele fala assim, olha, encarna aí, Allan Kardec, vai lá, né? Ajuda lá, vamos codificar a doutrina dos espíritos. Encarna aí, Chico Xavier, leva um pouco mais de doutrina espírita para esse pessoal, né? Encarna Madre Teresa, encarna aí, mostra para esse pessoal como é que pode ser bom com pouca coisa, né? Encarna São Francisco de Assis, mostra para esse povo que não precisa de riqueza, né? Então, nós não ficamos nenhum momento sem bons exemplos. Não ficamos nenhum momento sem bons exemplos. Às vezes a gente não quer enxergar, mas os bons exemplos sempre estiveram à nossa frente. E hoje, Reinaldo, eu acho assim que depois de tanto tempo, já que a doutrina está entre a gente, e a gente já vem lendo, né? Alguns estudam mais, né, do que outros, tudo, mas todos nós aprendemos a saber o que é certo e o que é errado. Quando eu tomo uma atitude coerente, ou quando eu tomo uma atitude não coerente. Então, nós somos os nossos próprios juízes, para nos julgarmos quando a gente está certo, quando a gente está errado. E corrigir sempre. Nunca coloque, eu estou errado, mas já fiz mesmo, deixa para lá. Não, não é assim que funciona também. Porque tudo que a gente puder corrigir agora, neste momento, vamos corrigir. Nunca vamos deixar para amanhã. Porque como a gente tem o ditado, amanhã a Deus pertence, né? Agora eu estou aqui, daqui a pouco eu posso não estar mais aqui. Então, e aí, o que eu fiz de errado, como que fica? Eu não consegui corrigir. Por quê? Porque eu guardei para corrigir mais tarde. Né? Então, nunca deixa para mais tarde o que a gente pode fazer agora. E isso a doutrina nos mostra, né? Claramente. Né? Ela deixa, assim, muito explicadinho que a gente tem que sempre estar com os nossos adversários ali lado a lado, né? Nos amando, nos respeitando, nos tolerando, nos compreendendo um ao outro. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos deixar o orgulho de lado um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho mais o nosso lado de amor mesmo, amor para o ser humano, amor conosco,
amor com as pessoas, com as plantas, com os animais. Enfim, nós temos que aprender um amor universal. Pode ir. É isso aí. Nós vamos fazer a precezinha agora de encerramento, né? Isso. E aí vamos botar uma musiquinha aqui para nossa prece de fundo. Você que colocou sua água em cima da mesa aí para fluidificar, né? Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos fazer a nossa prece para terminar esse nosso encontro da noite de hoje, agradecendo, né? Não sem antes agradecer a sua presença maravilhosa aí desse lado, que tanto nos faz bem, né? E esperamos a todos que são daqui da região, né, de Itacoaquecetuba, estão convidados para irem ao Centro Espírita Lar da Prece, no Parque Recanto Mônica, na Avenida das Monções, número 279, todos os domingos às 18 horas, tá bom? Vai lá assistir palestra com a gente assim que terminar o isolamento social. Vamos fazer a nossa precezinha para encerrar então, na noite de hoje. Elevando o nosso pensamento a Deus, queremos agradecer ao Pai de infinita misericórdia a sua bondade infinita, o seu amor incomensurável, a sua paciência inesgotável, que nos permite ainda hoje vivermos falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre as suas obras, embora todas as nossas deficiências. Queremos rogar, meu Deus, a tua infinita bondade para nós e para os nossos irmãos de jornada. Sabemos que o planeta Terra está fadado ao desenvolvimento. As obras culturais ficarão melhores. Os afazeres da humanidade serão mais singelos, mais harmônicos, mais aprazíveis. A convivência será mais amorosa. Sabemos que estamos no caminho da evolução, Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, que nesses momentos em que tudo parece ir contra o desenvolvimento deste nosso planeta, que ainda hoje é de sofrimento, de dor, que nesses momentos possamos contar com a tua misericórdia. Que a tua misericórdia, Senhor, possa alcançar a todos nós em nossa casa. Que Jesus possa entrar agora em nosso lar, através de um mensageiro divino por Ele enviado, fazendo uma passagem de paz, de claridade, por onde Ele passe, que as paredes fiquem todas brancas, luzidias, que o piso seja todo limpo de toda maledicência, de todo miasma, de todo plasma ruim, de toda vibração deletéria. Que os nossos lares sejam limpos, Senhor. Que o nosso ambiente externo seja limpo. E nós te pedimos, meu Deus, permita que os bons espíritos nos auxiliem na limpeza do nosso interior, nos dando um passe de alívio e de conforto, nos trazendo da misericórdia do teu reino um pouco do fluido cósmico universal, modificado para o bem, com muito amor, com muito carinho, com muita bondade, para nos aliviar os sofrimentos, abrandar as nossas dores, acalmar as nossas ansiedades, os nossos dissabores. Que o teu amor esteja conosco, Senhor. Iluminai por misericórdia os nossos governantes.
a fim de que os seus corações também se encham de misericórdia pelos governados, que eles possam perceber a imensa responsabilidade de que são portadores e que deles depende, em grande parte, o bem-estar, a melhora dos menores que foram colocados sob sua guarda e sua proteção. Que Jesus nos ampare, Senhor. Que o Evangelho possa adentrar os nossos lares, os nossos corações. Que o Teu nome seja pronunciado por nós com amor. E que o Teu reino possa vir até nós e nós de encontro a Ele, com os braços abertos, dando graças a Deus por mais um dia. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. É isso aí, minha gente. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Domingo que vem, às 18 horas, estaremos de volta. Aqui. Um grande abraço. Prometo que eu falo domingo que vem.